É bom estarmos na casa do Senhor e também é bom estar agora sem máscara. Confesso aos irmãos que é muito mais agradável estar sem máscara na igreja. É uma coisa que eu ainda não me habituei, presumo que os irmãos também ainda não se tenham habituado, mas é uma coisa que tem que ser feita. A lei assim o pede e também é para a nossa segurança. Então, antes de nós prestarmos culto, antes de fazermos aquilo que viemos para aqui fazer, louvar ao Senhor, ouvir a Sua palavra, adorá-lo, cantar-lhe salmos e hinos, vamos antes ouvir o pós-lúdio ou prelúdio musical, peço desculpa, que vai ser tocado pela nossa irmãzinha Marta Soares. E peço aos irmãos que, em oração silenciosa, aproveitem a música, um instrumental para meditar e prepararem os vossos corações para adorar e louvar ao Senhor. Graça e paz seja com todos nós, sejam muito bem-vindos. É bom estar aqui com os irmãos, apesar das circunstâncias, apesar destas contingências todas que temos que ter, bancos limpos, máscaras na cara, distância interpessoal, enfim, mesmo assim ainda é agradável, ainda é um privilégio, uma bênção, uma alegria estar aqui com os irmãos para adorar a Deus. Aqueles que nos acompanham em casa também é muito bom, agradecemos também a Deus pela vossa disponibilidade para estar aqui connosco desta forma digital. Nossa oração, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos, é que através daquilo que vai acontecer aqui, através desta transmissão, que Deus também possa falar ao seu coração que está a assistir a nós, a partir de casa, no telemóvel, em viagem, seja como for. E para hoje eu trouxe uma pequena meditação, ou um culto, em que o tema é a bondade de Deus. E se é algo talvez difícil de falar hoje em dia, mediante as circunstâncias em que vivemos, é difícil relembrar às pessoas que Deus é bom. Mas, de facto, sim, nós, baseados na Bíblia, segundo também a leitura que vamos fazer, nós podemos afirmar categoricamente que Deus é bom. E é isso que nós vamos fazer, uma leitura que vai ser feita de forma responsiva, como é costume. Eu peço a quem quiser e puder ficar de pé para fazermos esta leitura em conjunto. Uma leitura da Palavra de Deus que é feita do Salmo 31, também do livro de Isaías, da Carta de Paulo aos Colossenses e mais 2 salmos à frente. E fala precisamente sobre a bondade de Deus e diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e o teu bondoso Espírito me conduza por verdade. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Isto é
Verdade, irmãos, não há como enganar nem como distorcer esta verdade. Deus é bom. E há muitos motivos pelos quais Deus é bom. E o próximo cântico que nós trazemos aos irmãos para louvar a Deus fala sobre como grande é o Senhor. E esta expressão de Deus ser grande é um bocadinho imperfeita, como todas as caracterizações que nós fazemos de Deus. Deus é quase indescritível. E quando nós falamos de Deus como sendo grande, nós não estamos a medir Deus. Deus não tem muitos quilómetros de comprimento. Deus é maior do que o universo. Não pode ser medido com medidas humanas. Nós falamos que Deus é grande porque Ele é maior do que nós. Porque Ele é maior do que as nossas falhas. Ele está para além das nossas imperfeições. Ele é maior do que os nossos problemas. E Ele era maior do que o abismo que nos separava dele. Ele é grande porque Ele nos veio salvar e Ele é o Deus eterno sobre toda a terra e sobre todo o céu. Então, lembrando disto, cantemos: grande é o Senhor e digno de louvor. Nós adoramos um Deus que é grande, que é magnífico, que é extraordinário. Mas o que é mais magnífico, mais extraordinário deste Deus é que Ele veio ter connosco.
Ele não se restringiu à sua magnificência, Ele não ficou a morar com o resto do panteão dos deuses como existem em todas as outras, nos paganismos e outras religiões. Nós sabemos que o nosso Deus veio habitar connosco, veio nos salvar, veio derrotar a morte e o pecado. Ele é o nosso Redentor, o nosso Deus. E este é o motivo pelo qual nós também podemos afirmar que Deus é bom. E é isso mesmo que nós vamos cantar, sobre o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, nós o adoramos. Obrigado porque nos tens abençoado. Senhor, perdoa os nossos pecados e acompanha-nos neste culto, Senhor, que
nós possamos realmente ouvir aquilo que o Teu servo tem para nos dizer, Senhor, e que possamos aplicar isso nas nossas vidas, possamos entender realmente, Senhor, e que sejamos luz para o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de apresentarmos a mensagem da parte do Senhor, só dar algumas informações. O nosso pastor Joed, ele está de férias com a sua família, umas férias bem merecidas, depois de um ano bastante difícil, bastante complicado para a nossa igreja, como assim foi para a sociedade. Vamos orar por ele, pelo seu descanso. Também oramos pelo início do ano letivo, vão começar as aulas. Há muitas incertezas sobre aquilo que vai acontecer. Muitos pais estão preocupados, outros estão mais relaxados. Umas escolas são mais restritas, outras não são assim tão restritas. Enfim, não há certezas daquilo que vai acontecer, mas o que nós podemos fazer numa situação de incerteza, certamente, é orar a Deus. É pedir que Deus possa abençoar, possa proteger, possa abençoar a nossa sociedade, o nosso país, dar sabedoria àqueles que dirigem a nação, para que possam tomar as decisões mais sábias, com maior proveito para a população. E nós podemos e devemos certamente pedir isto a Deus. Qual foi o pior dia da sua vida? Qual foi o dia que marcou a sua memória de tal forma que você nunca mais esqueceu esse dia? Qual foi o pior ano da sua vida? Qual foi a coisa mais difícil, mais dramática, mais triste, mais pesarosa, mais penosa que alguma vez lhe aconteceu? Há pessoas que, olhando para o contexto e para a situação em que vivemos no mundo inteiro, dizem que 2020 é o pior ano da história. E em 2020, estamos agora a iniciar setembro e já aconteceram bastantes coisas más. Para já tivemos uma pandemia, okay? À escala global. Tivemos os incêndios na Austrália. Tivemos e estamos a ter os motins nos Estados Unidos. Tivemos uma bomba que explodiu no Líbano. Enfim, uma série de catástrofes que aconteceram num espaço curto, relativamente curto, que fizeram muitos categorizar o ano de 2020 como o pior ano da história. Como o ano em que mais desgraças aconteceram. Mas a verdade é que, segundo alguns historiadores, segundo os peritos, o ano que é oficialmente reconhecido como o pior ano da história foi o ano 536 d.C. E segundo os historiadores, este é rotulado, categorizado como o pior ano da história, porque neste ano aconteceu uma desgraça também, a nível mundial, em que praticamente todo o mundo conhecido de então, de que há registro, ficou coberto por uma neblina, por uma nuvem intensa, cobriu toda a face da Terra. E essa nuvem provocou alterações climáticas, o que causou neves intensas em toda a Ásia, que destruiu todas as colheitas. Portanto, naquele ano houve fome. Também destruiu as plantações de batata na Irlanda e na Escócia. Também há registros disso. E por toda a Europa chamou-se a espalhada peste bubónica, também por causa das alterações climáticas derivadas desta neblina, desta nuvem que se espalhou por todo o mundo. Na altura não se sabia porquê. Porquê é que tinha acontecido isto? O que é que está a acontecer? De onde é que vem esta neblina? Hoje sabe-se que ela foi causada por uma erupção que aconteceu na Islândia. Na Islândia, um vulcão explodiu e lançou uma nuvem de cinza que se espalhou por vários continentes durante aquele ano e, consequentemente, anos depois, ainda sofreram consequências por causa dessa erupção. Por isso, 536 d.C. é oficialmente o pior ano da história. Será que se nós vivêssemos em 536, será que nós, vivendo em 2020, sejamos da opinião que de facto 536 é que foi muito a mal, ou de 2020 é que está a ser muito a mal, será que nós, mesmo diante desta situação, nós conseguimos dizer com firmeza e com certeza no coração que Deus é bom? Será que nós, de acordo com tudo que está a acontecer, olhando para as desgraças que estão a acontecer, conseguimos olhar para a sociedade, olhar para as pessoas que nos conhecem, para os nossos colegas e dizer categoricamente, sim, Deus é bom, eu tenho a certeza que Deus é bom? Talvez nós tenhamos um bocadinho mais de reticência, ou talvez, mesmo querendo nisso, mesmo afirmando isso, mesmo tendo convicção disso, talvez tenhamos um bocadinho mais cuidado. Porque rapidamente nos podem responder, Deus é bom. Deus é bom. Então olha para tudo o que está a acontecer e tu consegues dizer que Deus é bom. Como é que é possível? Não faz sentido, é irracional. Como é que tu podes afirmar que há um Deus que cria, que sustenta e que guia tudo o que está a acontecer e só acontecem desgraças e tu tens a certeza e acreditas que Deus é bom? Como é que é possível?
Irmãos, nós vamos falar um pouco, ler, estudar um pouco de um poema que foi escrito por uma pessoa que passou dias muito difíceis. Nós vamos estudar uma passagem que está no capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias. Se puderem abrir e quiserem, deveriam certamente, capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. E alguns talvez até tenham que consultar o índice, porque é um livro assim um pouco escondido lá no meio dos profetas, mas ele está ensanduichado entre o final de Jeremias e o início de Ezequiel. E o livro de Lamentações de Jeremias é um conjunto de 5 poemas escritos pelo próprio profeta Jeremias. E se os irmãos já leram o livro de Jeremias, sabem perfeitamente que Jeremias teve muitos dias maus. Jeremias foi lançado no poço pelo seu próprio povo. Jeremias pregou a palavra do Senhor constantemente durante cerca de 40 anos e constantemente ele foi rejeitado. Jeremias foi pendurado em troncos porque o povo já não suportava ouvir a mensagem que ele tinha para pregar. A Jeremias foi decretada a sentença de morte por causa da mensagem que ele estava a pregar. Constantemente obediente a Deus, constantemente fazendo aquilo que Deus queria, constantemente vivendo uma vida santa, Jeremias foi agredido, foi rejeitado, foi maltratado, foi completamente ostracizado pelo seu povo. Mas o que nós lemos aqui, em Lamentações de Jeremias, nós lemos Jeremias no seu pior dia, no seu pior ano. E é muito interessante, irmãos, porque a própria estrutura do livro de Jeremias, ou do livro de Lamentações de Jeremias, que tem 5 capítulos, estes 5 capítulos estão apresentados da forma acróstica, ou seja, as primeiras letras de cada verso, as primeiras letras de cada versículo, obedecem mais ou menos, consistentemente, começam todas com a letra do alfabeto hebraico, como se fosse o alfabeto hebraico seguido, tipo A, B, C, D, mas em vez de ser o latim, é o hebraico, e cada letra, a primeira letra de cada verso, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Para além disso, o livro de Jeremias tem aquilo que é chamado uma estrutura quiástica. O que é que isto significa? Basicamente, o quiasmo, para os seminaristas, é uma espécie de uma sanduíche. Okay? E há pessoas que veem quiasmos em toda a parte na Bíblia. Mas em Jeremias, no livro de Lamentações, há indícios fortes de que o profeta escreveu o livro desta forma com um propósito específico. Porquê? Porque o que é um quiasmo literário? É um pedaço de texto, seja um livro, seja um versículo, seja um capítulo, que começa com uma ideia, okay? Desenvolve a ideia no centro e depois repete a ideia que disse no início. Ou seja, nós conseguimos ver no livro de Lamentações de Jeremias essa estrutura em que, do capítulo 1 e o capítulo 2, tem uma ideia, a condenação e a destruição de Jerusalém. No capítulo 4 e no capítulo 5, ele desenvolve a mesma ideia, mas no capítulo 3, que está bem no meio do livro, no capítulo 3, nós vemos Jeremias a dar luz ao fundo do túnel. Nós vemos Jeremias no seu pior dia, no seu pior ano, tendo ele já uma vida completamente difícil, no seu pior dia ele chega à conclusão que o Senhor é bom. E irmãos, nós podemos tomar este exemplo de Jeremias, vamos estudar aqui do versículo 24 até ao 41, que são logo seguidos dos versículos muito conhecidos por nós e que nós gostamos muitas vezes de citar. No versículo 22 e 23 diz, do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias: É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, ele começa esta secção com estes 2 versículos. Diante de um cenário de destruição, diante da invasão por parte da Babilónia que o próprio Jeremias previu. Ele pregou durante 40 anos que isto iria acontecer. Ele disse ao povo, durante 40 anos, aí vem a Babilónia, vocês vão pagar pelos vossos pecados, vão durante 70 anos para o exílio. O templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída, vocês têm que aceitar e obedecer ao Senhor e arrepender-se dos vossos pecados. E quando ele prega, ele sabe perfeitamente que vai ser rejeitado. Mas aqui nós vemos, finalmente, claramente, que esse dia chegou. Mas diante deste cenário de destruição, em que, numa descrição em que são mais as expressões de angústia, são mais as expressões de dor, são mais as expressões de desespero no livro do que pontos finais e do que vírgulas. Ainda assim, Jeremias afirma: é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham, elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. No versículo 24, o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Portanto, aqui com um toque positivo, com um toque de esperança, o Jeremias vai começar esta parte central do livro que
nos demonstra, nos prova, nos indica que Deus é bom. E é preciso ter cuidado, porque nós podemos afirmar sim. Jeremias diz que Deus consola durante o sofrimento. Jeremias diz que Deus é bom, mesmo quando nós não percebemos isso. E isso até em certo modo verdade. Mas eu acho que fica incompleto de acordo com a ideia central aqui do livro. Eu acredito, e é isso que eu quero também transmitir aos irmãos, que a ideia central do livro de Jeremias é que o Senhor é bom. Ponto. Não só que Ele consola, que é verdade. Não só que Ele ajuda os seus servos, que é verdade. Mas em qualquer circunstância, em qualquer situação, Deus é bom. E quando nós entendemos o contexto de Jeremias, isto fica mais marcado nos nossos corações. Tendo a noção de que ele estava no seu pior dia, ele conseguiu afirmar algo aqui, como diz desde o versículo 25 até ao 41. E esta secção ela está dividida em 5 partes. É um quinteto, um conjunto de 5 conjuntos, 5 pequenos poemas, que esta secção pode ser dividida, e cada um deles, cada uma destas 5 secções tem uma lição importante para nos transmitir. E diz aqui no versículo 25 ao 27, o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que o homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. É bom para o homem que ele carregue o jugo na sua juventude. E aqui o português, a tradução às vezes engana um bocadinho, porque no hebraico original, esta expressão, o Senhor é bom, ela seria mais corretamente traduzida como bom é o Senhor. E no versículo 26, bom é isto. E no versículo 27, bom é para o homem. Então, sempre a primeira palavra aqui nestes 3 versículos é a palavra bom. E ele começa dizendo, bom é o Senhor, mas ele qualifica. Ele define, para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Irmãos, talvez seja difícil nós falarmos que Deus é bom para a sociedade, porque a maioria do mundo não espera em Deus. A maioria do mundo não está na expectativa de que Deus agirá. A maioria do mundo não quer que Deus haja. A maioria do mundo quer que Deus fique bem longe, que nós resolvemos os nossos problemas. Mas, irmãos, aqui o que Jeremias diz, neste contexto de dor e de drama, ele diz, é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam e para aqueles que insistentemente sabem que o bem último virá da parte do Senhor. Mas o nosso problema, a nossa dificuldade, é que nós gostamos muito pouco de esperar. É que nós queremos as coisas agora. Nós queremos uma vacina agora. Nós queremos que a sociedade se resolva agora. Nós queremos não ter mais máscaras na igreja agora. E uma das lições que Deus nos está a ensinar, uma das lições que Ele transmitiu através do profeta Jeremias, é que nós devemos esperar em Deus. E Ele transmitiu isto enquanto pregava. Ele disse, olha, vocês vão ser levados para o exílio, durante 70 anos vão estar na Babilónia, debaixo de uma nação pagã, pagando pelos vossos pecados, mas esperem em mim, porque no final dos 70 anos vai haver redenção e vai haver libertação. Esperem em mim, confiem. Mas nós temos muita dificuldade com isto. Mas, irmãos, é para aqueles que esperam pacientemente, dolorosamente, insistentemente e nunca vergam a servir dizendo, não, o meu Senhor vingará, Ele demonstrará a sua misericórdia. É esses que conseguem dizer, o Senhor é bom. E as pessoas não conseguem ver a bondade do Senhor porque simplesmente não esperam nele. Não estão a contar com Ele. Não estão à espera que Ele faça algo de bom, mas aqueles que esperam no Senhor pacientemente vão ver, experimentar certamente a sua bondade. E Ele diz que é bom que o homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. Jeremias, provavelmente aqui com salvação, ele estaria a falar do livramento por parte dos outros povos que estavam a invadir e estavam a destruir Jerusalém. É claro que nós podemos transportar este conceito de salvação para nós. E se há uma coisa que é difícil para o ser humano, no que toca à salvação, é abdicar de todo o nosso esforço, de todo o nosso mérito, de tudo aquilo que nós fizemos, que nós merecemos, que nós conquistamos. Nós somos uma raça que gosta muito de se vangloriar das suas conquistas. Eu fiz isto, eu tirei este curso, eu fiz todas estas coisas, eu fiz 30 por uma linha, eu sou uma pessoa que fez muitas, escreveu muitos livros, viajou por muitos países, comprou muitas coisas. Nós gostamos de nos gloriar e temos vários diplomas, vários certificados que nos provam quão grandes nós somos. Mas a verdade é que no que toca à salvação, não há nenhum mérito, não há nada que nós possamos contribuir. Aquilo que nós devemos fazer é aguardar em silêncio. Sabem quem é que aguarda em silêncio? É uma criança que sabe que fez asneira. E quando ouve o pai ou a mãe chegar, ela vai escondida e esconde-se e aguarda em silêncio.
É uma criança que, quando o pai ou a mãe está a ralhar com ela, ouve atentamente e não fala, não se ousa, não se digna a levantar a voz, porque sabe que fez asneira e está a levar um raspanete por causa disso. Meus irmãos, nós esperamos em silêncio, não para levar um raspanete de Deus, não para levar nas orelhas, não porque nós nos portamos mal e agora Deus tem que nos castigar. Nós aguardamos porque nós esperamos a salvação que vem dele. Nós, no nosso silêncio, quando nós desprezamos tudo aquilo que nos distrai, nós conseguimos perceber o quão Deus é bom por causa da salvação que Ele nos trouxe. Tantas coisas neste mundo, irmãos, nos distraem daquilo que é realmente importante. E se há coisa importante na nossa vida, na vida do cristão, é a questão da salvação. Irmãos, quantas vezes você dá louvores a Deus, você agradece a Deus pela salvação que Deus lhe deu? Você sabe o que é que custou a salvação? Nós dizemos que foi mediante a graça, foi pela fé que nós fomos salvos. Mas para Deus, irmãos, custou o sangue derramado do seu próprio Filho. Para Deus foi muito, muito caro. Para Jesus foi muito caro. Ele deu a sua própria vida. E, no entanto, nós não conseguimos, em silêncio, agradecer e aguardar a voz do Senhor, quietamente, para que possamos ver como, de facto, Deus é bom. Deus muitas vezes não nos parece bom, mas porque nós estamos tão distraídos e tão atafolhados na nossa mente com coisas que não são tão boas. E por isso afirmar que Deus é bom é difícil nessa situação. Mas para aquele que confia e para aquele que quietamente aguarda, que deseja ansiosamente no silêncio ouvir a voz de Deus, esse sim consegue eventualmente perceber e ter a convicção de que Deus é bom. E no versículo 27 ele diz que esta noção de esperar em Deus, de esperar em silêncio, de obedecer à voz do Senhor em silêncio, de ouvir Deus a falar em silêncio, é uma coisa que deve ser aprendida desde a juventude, porque por isso ele diz, é bom para o homem que ele carregue o jugo na sua juventude. E se há uma coisa pelo qual muitas crianças não são conhecidas, é por estarem quietas e em silêncio. Eu, por acaso, era uma dessas crianças assim, de vez em quando atabalhoava, mas eu sempre estava quieto, em silêncio, mas sempre distraído com alguma coisa. E nós muitas vezes somos como crianças imaturas. Sempre muito distraídos, sempre a querer fazer muita coisa, sempre a querer resolver todos os problemas, sempre a querer ter muitas atividades. Mas o profeta diz que é bom para o homem perceber desde cedo, desde muito cedo, que em muitas situações o mais certo que temos a fazer, e no que toca à salvação é certamente aquilo que nós devemos fazer, é esperar e confiar exclusivamente em Deus. Nós estamos agora numa fase de transição. Muitos agora vão voltar à escola, muitos candidataram-se ao ensino superior e estão à espera de resultados, muitos ficaram sem emprego e estão à procura de emprego e estão assim um bocadinho ansiosos do que é que vai acontecer. Será que vou conseguir emprego? Senhor, porque é que não respondes? Então estão muito ansiosos, muito atarefados, com muita incerteza. Irmãos, esperem no Senhor. Eu não sei qual é a sua situação específica, eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar, eu não sei a situação em que você está, mas eu sei, eu tenho a certeza, e a palavra diz que o Senhor é bom. Aguarde em silêncio, espere no Senhor pela resposta e você vai ver, comprovar, experimentar que Deus é bom. E ainda sobre o homem que espera em Deus, ele diz no versículo 28, ele senta-se sozinho e permanece em silêncio, porque ele o carrega sobre si. Ele coloca a sua boca no pó para que assim possa haver esperança. Ele dá a sua face para aquele que o golpeia, ele está repleto de reprovação. Então, Jeremias acrescenta aqui mais uma componente para aquele que quer realmente perceber que Deus é bom, para aquele que quer experimentar a bondade de Deus. E este segredo é a humilhação. Sabem porque é que muitas vezes nós temos dificuldade em ver que Deus é bom? Sabem porque é que as pessoas no nosso mundo, na nossa sociedade, têm dificuldade em ver que Deus é bom? Porque elas acham-se boas. Elas já têm um padrão de bondade máximo, que são elas mesmas. E se você perguntar a qualquer pessoa, e eu já fiz esta experiência e já contei aos irmãos em mais do que uma mensagem, mas eu continuo a dizer porque é verdade e desafio os irmãos a experimentar. Se você perguntar na rua às pessoas se elas se acham boas, 99% vão dizer que sim, que são boas pessoas. Todas elas. E por isso as pessoas, o ser humano, já tem um padrão de bondade, que é ele mesmo. Então, se eu já sou bom, para que é que eu vou precisar de olhar para Deus para saber que Ele é bom? Mas a verdade é que Jeremias diz que o homem que espera em Deus, aquele que percebe e consegue experimentar a bondade do Senhor, é aquele que espera sozinho, sentado, em silêncio e coloca a sua boca no pó. Não literalmente, ok? Não vou começar aqui a pedir aos irmãos para começarem a limpar as igrejas com a boca e com os lábios aqui a varrer o chão. Não é isso. Isto é uma expressão de humilhação profunda, de alguém perceber a que nível é que está em relação a Deus.
E nós, irmãos, não sei se isto anima, se isto desanima, a mim anima-me bastante. Apesar de, talvez, em primeira análise, parece uma coisa desanimadora. Mas nós somos nada mais, nada menos do que pó. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Só que o que acontece, nós não percebemos a bondade de Deus porque nós nos esquecemos disso. Esquecemos que somos pó, indignos de nada. Mas o profeta diz que aquele que está sozinho, em silêncio, e que se humilha com a boca no pó, esse sim pode ter esperança. Porquê? Porque essa esperança está fora dele. Porque quando o homem coloca a esperança em si mesmo, ele está perdido e ele não tem rumo e acaba em desgraça sempre. Por causa da sua natureza pecaminosa, pelo facto de ele ser pó. E ainda no versículo 30, ele diz algo ainda mais difícil. Ele diz que este homem, que espera em Deus, que se humilha, dá a sua face para aquele que o golpeia, ele está repleto de reprovação. Ou seja, este homem que espera em Deus, ele não se vinga pelas suas próprias mãos. E nós achamos que para Deus ser bom, ele tem que se vingar dos maus. Ou melhor, para nós sermos bons, nós temos que nos vingar dos maus. A pessoa que se vinga das injustiças, essa é uma pessoa boa. Cá se fazem, cá se pagam, se costuma dizer. No entanto, segundo o profeta Jeremias, o que ele está a dizer, aquele que experimenta a bondade de Deus é aquele que leva na cara e não reclama, sobre o qual é feita a injustiça e ele não se vinga. Porque é uma forma de deixar a vingança e justiça para com Deus. E nós deixando Deus agir, nós não querendo fazer justiça pelas nossas próprias mãos, nós vamos ver Deus a fazer a justiça. E nós vamos ver Deus a acertar as coisas. E em tantas situações isto acontece, quando muitas vezes pessoas são injustiçadas. Eu conheço uma irmã que estudou comigo no seminário, que ela, às tantas, foi despedida do emprego por ser cristã. Ela confessou a sua fé, ela tinha os seus princípios e, como acontece muitas vezes, ela foi despedida, ela foi corrida do seu local de trabalho. Mas ela aceitou, não ripostou, não entrou em ansiedade, ela aceitou aquilo como vontade de Deus e seguiu a sua vida. A verdade é que, resumindo a história, passado alguns anos, esta irmã foi voltada a ser contratada pela mesma empresa, porque a empresa percebeu que não conseguia sobreviver sem os dons desta irmã, que não conseguia progredir, crescer, sem o agir desta irmã ali naquele meio. O que é que uma pessoa normal teria feito? Teria feito todas e mais alguma coisa para prejudicar a empresa. Quantas pessoas, quando são despedidas, formatam os computadores todos para se perder os dados todos? Quantas pessoas, quando são injustiçadas, agem de forma a vingar-se da pessoa ou da entidade que as injustiçou? Quantas pessoas estão prontas logo para ir à televisão queixar-se quando são injustiçadas? Hoje em dia parece que funciona assim. Eu sou injustiçado, basta ir à televisão queixar-me que vão-me logo recompensar e vão-me dar tudo para me silenciar. Mas se nós queremos ver a bondade de Deus, se nós queremos experimentar a bondade de Deus, nós deixamos a justiça para Ele. Nós viramos a outra face. Nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. Porque não está nas nossas mãos retorquir, não está nas nossas mãos fazer justiça, está nas mãos do Senhor. E se nós confiarmos nele, nestas situações, nós vamos ver e vamos experimentar a sua bondade. E ele começa também a dar aqui esperança a partir do versículo 31. Ele diz: pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Embora ele cause tristeza, ainda assim ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias, pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então o que é que o profeta está a dizer? Que muita da nossa angústia, muita da nossa dificuldade, é o próprio Deus que traz a cabo. Para nos dar uma lição. Para nos causar tristeza. Uma tristeza que traz à vida. Irmãos, muito daquilo que acontece de errado na nossa vida, ou que acontece que nós achamos que é negativo, que é uma coisa mal, irmãos, muitas vezes, frequentemente, é Deus a disciplinar-nos. É Deus a corrigir os nossos caminhos. É uma chamada de atenção por parte de Deus. E às vezes, quando eu digo isto, eu tenho pessoas revoltadas a dizerem isto: Ricardo, tu és jovem, tu não sabes o que é que eu estou a passar. Como é que tu consegues dizer uma coisa dessas? Que aquilo pelo qual eu estou a passar, esta dor, esta doença, este diagnóstico, esta perda desta pessoa que eu amava, este falhanço que eu tive, este embaraço que eu tive, como é que tu podes dizer que isto é disciplina de Deus? Tu não sabes nada disto. Mas, irmãos, é o que a palavra nos diz. É o que a palavra nos diz. Que todo o sofrimento que nós passamos aqui pode ser disciplina da parte do Senhor, uma chamada de atenção da parte de Deus. Mas não porque Ele é mesquinho e gosta de nos castigar. Não porque Ele
tem prazer em nos castigar, porque Ele próprio diz aqui, embora Ele cause tristeza, ainda assim Ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias, porque Ele não aflige nem entristece de bom grado o homem. Ou seja, Ele não castiga, Ele não disciplina porque lhe apetece. Quando nós passamos sofrimento, quando nós passamos pela disciplina do Senhor, ela é sempre feita em nosso prol, em nosso benefício. Quando nós entendemos isto, quando nós conseguimos perceber que as fases difíceis pelas quais nós passamos, mesmo no nosso pior dia, mesmo no nosso pior ano, nós sabemos que Deus está a trabalhar para uma coisa boa, com um intuito positivo, com o objetivo de nos melhorar, de nos santificar, de nos aproximar dele. E por isso, mesmo quando nós somos disciplinados por Deus, mesmo quando nós estamos numa situação difícil em que percebemos que o Senhor está a encaminhar-nos para nós estarmos mais perto dele, nós podemos afirmar que Deus é bom, porque sabemos que o mal que nos acontece é para nosso benefício. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Aquilo que vem a seguir nos mostra também uma fonte de sofrimento humano, o qual Jeremias também aborda. Ele diz, a partir do versículo 34, esmagar sobre os pés todos os prisioneiros da terra, desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo, subverter um homem a sua causa, isso o Senhor não aprova. A verdade, irmãos, é que muito do sofrimento pelo qual nós passamos, em certa medida, é causado por outras pessoas. É causado por nós mesmos. Irmãos, quantos aqui, quando eu lancei a questão, qual foi o seu pior dia, qual foi o seu pior ano, quantos de nós não nos veio à mente situações em que fomos nós mesmos que nos lá colocámos? Quantos de nós não nos veio à mente um dia ou um ano, numa situação tão má, que foi nossa culpa nós estarmos nessa situação? Fomos nós que causámos isto. Porque muito do sofrimento humano também é causado por nós mesmos. E o profeta afirma aqui a situação de que Deus tem, ou a forma como Deus age diante disto. Ele diz, esmagar sobre os pés de todos os prisioneiros, desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo, subverter um homem em sua causa, isso o Senhor não aprova. Ou seja, o mal que os homens fazem uns aos outros, o mal que o homem faz ele mesmo, o Senhor não aprova. Ele aqui também dá até aos prisioneiros direitos. Ele até considera os prisioneiros, aqueles que são desprezados. Irmãos, um prisioneiro de guerra neste tempo era completamente desprezado. Era mercadoria, era um escravo. Hoje em dia a escravatura é um escândalo. Naquela altura era bastante comum, quando uma nação conquistava outra, os prisioneiros de guerra eram mercadoria a ser trocada, a ser explorada, a ser vendida. Mas diz aqui que esmagar os prisioneiros da terra e desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo é coisa que Deus não aprova. Nós temos um documento muito importante, talvez um documento dos mais importantes da história a seguir à Bíblia, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, redigida em 1948, muito resultado ou causada por aquilo que o mundo viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, irmãos, a verdade é que cada vez mais nós reivindicamos direitos aos quais não temos fundamento. Cada vez mais a sociedade não sabe, não tem a certeza se deve reivindicar estes direitos humanos porque ela não tem fundamento. Ela não tem razão pelo qual estes direitos devem existir. Mas, irmãos, se nós temos direitos, se o nosso sofrimento tem significado, se há uma reprovação por parte do sofrimento que nós causamos a nós mesmos e aos outros, é porque Deus existe e porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso é que o nosso sofrimento, por isso é que o sofrimento que causamos aos outros, por isso o sofrimento que causamos a nós mesmos é mau, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E por sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós temos valor intrínseco e por isso nós podemos afirmar que Deus é bom. Mas é interessante que o homem, ainda assim, gosta de reclamar e de se queixar. O profeta diz no versículo 37, quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não ordenou? Da boca do Altíssimo não procedem o mal e o bem. Portanto, do que reclama o homem vivente da punição pelos seus pecados. Irmãos, Jeremias vai abordar aqui nestes 3 versículos uma doutrina que talvez hoje em dia seja a doutrina mais odiada, mais desprezada, mais até resistida pela Igreja, que é a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. O que é que isto significa? Deus é soberano.
Que Deus reina? Sim, ok. Que Deus tem autoridade? Sim, ok. Que Deus é juiz, que Ele julga o certo e o errado? Sim, ok. Irmãos, é muito mais do que isso. É tudo isto que eu disse, mas vai para além disso. Veja o que ele diz, irmãos. Da boca do Altíssimo não procedem o bem e o mal. E veja como ele coloca isto na forma interrogativa. O que é que isto quer dizer? Que é uma pergunta retórica. É uma pergunta para a qual a resposta é óbvia. Do Altíssimo não procede o bem e o mal. E para nós isto é muito difícil de entender. O problema do sofrimento, tendo em conta a existência de Deus. E há muitas formas de conciliar isto. Há muitas formas de nós entendermos isto. Nós podemos falar da vontade decretiva, da vontade permissiva, nós podemos falar do livre-arbítrio do homem, todas essas coisas que podem ser verdade. Mas, irmãos, nós temos que ter a noção que Deus, sendo soberano, tudo aquilo que acontece, tudo, de uma forma ou de outra, está debaixo do controle de Deus. Ou Deus permite que o mal aconteça, ou Deus decreta que o bem aconteça. Não é que Deus esteja no céu, incapaz, impotente de corrigir o mal que o ser humano faz. Não é que Deus esteja a tentar corrigir as coisas, mas o ser humano só faz porcaria, então as coisas não correm bem. Tudo o que acontece, irmãos, nesta vida, tudo, a mais mínima molécula, a mais gigantesca das galáxias, tudo está debaixo de Deus e da sua soberania. E se há uma coisa que nós odiamos ouvir é isto, irmãos. Não, então, mas eu sou dono do meu próprio destino. Eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser, Deus não me vai impedir. Vai sim, Senhor, irmãos. Se Deus não quiser, você pode querer. Você e mais não sei quantos. Se Deus quer, vai acontecer. E nós, na nossa arrogância moderna, na nossa exaltação do ser humano científico, do ser humano racional e lógico, nós temos controle sobre toda a natureza, não precisamos de Deus para nada. Se Deus não quiser, não acontece. E se Deus quiser, assim vai acontecer, irmãos. Porque Deus é soberano. Mas nós, no nosso pó, na nossa miséria, sabendo, resistindo à soberania de Deus, o que é que nós fazemos? Aquilo que está no versículo 39. Portanto, do que reclama o homem vivente da punição dos seus pecados? O homem castigado, o homem sofrendo as consequências do seu pecado, o homem que se coloca em situações más, das mais decadentes, por causa do seu próprio pecado, ainda tem a lata de reclamar, irmãos. Ainda tem a lata de dizer, porquê é que Deus não agiu? Porquê é que Deus não faz isto? Porquê é que Deus não corrige esta situação? Falava há pouco, há uns tempos tive um debate sobre o aborto. E falávamos às tantas de que se uma pessoa vai nascer má, devia haver a hipótese de a abortar. Por exemplo, uma criança que é vítima, uma criança que está para nascer, cuja gravidez foi fruto de uma violação. Essa criança transporta os genes maus de um violador. Então deve morrer logo, deve-se abortar logo. Quer não ter os genes maus. Mas eu disse, então, mas toda a gente faz coisas más, certo? Qual é o critério que nós usamos para matar uma pessoa à nascença? Quão mau ela tem que ser? É que todo o ser humano é mau. E a pessoa concordou, sim, de facto, todos nós fazemos mal. Então, para a pessoa, a solução era abortar toda a gente. Então, abortar toda a gente era a solução indicada para acabar com o mal da terra. E eu concordei, irmãos. Os irmãos querem acabar com o sofrimento, querem acabar com a maldade. Exterminem a raça humana. E tudo isso acaba. Mas nós, irmãos, no nosso pecado, no nosso pó, na nossa miséria, nós reclamamos diante de Deus. Nós dizemos, Deus, porquê isto? Deus, porquê aquilo? Deus, eu merecia isto. Deus, eu trabalhei tanto para aquilo. Oh, Senhor Deus, então eu sou um coitadinho. Eu que sou tão boa pessoa. Oh, irmãos, aquilo que nós devemos fazer no nosso pior dia, no nosso melhor dia, seja em 2020, seja em 2021, seja em que ano for, em que circunstância for, na prosperidade, na miséria, na alegria, na tristeza, nós devemos fazer aquilo que o profeta diz no versículo 40 e 41, quando ele diz, vamos buscar e experimentar os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Vamos erguer o nosso coração com as nossas mãos a Deus nos céus. Irmãos, se há alguém que reconhece que Deus é bom em qualquer circunstância, é aquele que se humilha e que espera em silêncio em Deus. É aquele que reconhece que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. É aquele que reconhece que a salvação que Deus nos deu, nós não a merecíamos. E aquele que reconhece que tudo o que acontece é governado
e guiado por um Deus que é bom na sua natureza. Só as pessoas que têm esta perspectiva conseguem afirmar categoricamente, em qualquer circunstância, que Deus é bom. E só essas pessoas conseguem fazer isto que o profeta diz: buscar e experimentar os nossos caminhos, voltar novamente ao Senhor. Irmãos, diante do sofrimento, no nosso pior ano, na nossa pior altura, em 2020, em que altura for, nós devemos arrepender-nos. Nós devemos reconhecer a nossa miséria e reconhecer que Deus é soberano e que Ele é Senhor nosso e da criação. E qualquer que seja a vontade dEle, que assim seja feita. Há um episódio que me marca tanto na Bíblia, que é o meu episódio favorito e que me trouxe muita emoção quando eu me converti há alguns anos atrás, que é o episódio do Jardim do Getsemane, quando o próprio Senhor Jesus, suando sangue, no seu pior dia, na sua pior altura, no dia de maior sofrimento, o que é que Ele diz? Oh Deus, porquê? Seja feita a tua vontade e não a minha. Se a oração perigosa é esta, irmãos, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas eu digo já, quer o irmão ora assim ou não ora assim, a vontade de Deus vai ser feita, efetivamente. Seja para a nossa bênção, seja para a nossa maldição. Irmãos, nós devemos, nos tempos em que vivemos, difíceis, duros, imprevisíveis, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que está a acontecer, nós devemos erguer o nosso coração, as nossas mãos a Deus nos céus, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que somos feitos à imagem do Senhor, reconhecer que esperando no silêncio, olhando para Deus, livrando-nos de todas as distrações que este mundo nos oferece, nós podemos afirmar categoricamente que Deus, sim, é bom. Jeremias ensinou-nos isto no seu pior dia, no seu pior ano, e é isto que nós devemos transportar nas nossas vidas, nas nossas igrejas e na nossa sociedade. Deus é bom e Ele nunca muda na sua bondade. Nós vamos cantar, lembrando isto, da bondade, da fidelidade do Senhor, um cântico que diz: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás, tu nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás, em qualquer circunstância. Então, de pé, quem quiser e puder, vamos cantar em conjunto o hino Tu és fiel, Senhor. Tu
Senhor, nós reconhecemos que Tu és bom, Pai, e nós não somos. Pai, perdoa-nos quando duvidamos, quando questionamos, quando reclamamos, quando murmuramos, Senhor, tendo em conta o nosso pecado e sabendo que Tu és sempre bom. Senhor, a Tua bondade não tem fim. A Tua fidelidade, Senhor, é tão preciosa para nós. Ajuda-nos, Senhor, em qualquer circunstância, a lembrar-nos disto, de que Tu és bom e és bom para aqueles que Te pertencem. Guia-nos, Senhor, no resto deste dia e desta semana. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Relembro que a saída do salão do nosso templo é feita de forma ordenada, conforme as instruções das pessoas que estão ali à entrada. Começam por sair as pessoas nas filas de trás, até chegar aqui à frente. Pedimos aos irmãos que cumpram com estas regras para fazermos as coisas com segurança. Agora vai ser tocado o pós-lúdio, que serve para nós meditarmos, pensarmos em silêncio daquilo que foi dito, daquilo que foi partilhado da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar todos os irmãos.